Capítulo 3. Só o que recordo a seguir foi acordar com uma sensação de ter tido um pesadelo medonho e ver diante de mim um terrível lume vermelho atravessado por espessas barbas pretas. Ouvi vozes também falando com um som oco, parecendo abafadas por uma corrente de vento ou água. Agitação, incerteza e uma sensação onipresente de terror confundiam minhas faculdades mentais. Não demorou até que eu me desse conta de que alguém me amparava, me ajudava para que eu me sentasse, e com mais carinho do que eu jamais fora erguida ou segurada antes. Repousei a cabeça sobre um travesseiro ou um braço e me senti confortável. Mais 5 minutos e a nuvem de topor se dissipou. Tinha plena consciência de que estava em minha própria cama e de que o brilho vermelho era a lareira do quarto das crianças. Estava de noite. Uma vela queimava sobre a mesa. Bessie estava parada junto ao pé da cama com uma bacia na mão, e um cavalheiro se encontrava sentado numa cadeira junto ao meu travesseiro, debruçado sobre mim. Senti um alívio inexprimível, uma tranquilizadora convicção de que estava protegida e segura, quando soube que havia um estranho no quarto, um indivíduo que não fazia parte de Gateshead e não era parente da senhora Reed. Voltando o meu rosto, que fitava Bessie, embora sua presença fosse muito menos desagradável que a de Abet, examinei o semblante do cavalheiro. Conhecia-o, era o Sr. Lloyd, um boticário, chamado às vezes pela senhora Reed quando os criados estavam enfermos. Para si mesma e para as crianças, ela recorria a um médico. Bem, quem sou eu? Indagou ele. Pronunciei seu nome, ao mesmo tempo oferecendo-lhe a mão. Ele assegurou sorrindo e dizendo: logo, logo estaremos bem. E então fez com que eu me deitasse e, dirigindo-se a Bessie, encarregou-a de tomar todos os cuidados para que eu não fosse incomodada durante a noite. Após dar-lhe outras instruções e anunciar que faria nova visita no dia seguinte, ele se foi para meu pesar. Senti-me tão protegida e acolhida enquanto ele estava sentado na cadeira junto à minha cabeceira, e quando ele saiu e fechou a porta, o quarto escureceu e meu coração voltou a afundar. Uma tristeza inexprimível pesava ali. Acha que vai dormir, senhorita? Perguntou Bessie em um tom ameno. Eu mal ousava responder, pois temia que a frase seguinte fosse áspera. Vou tentar. Tem sede ou gostaria de comer alguma coisa? Não, Bessie, obrigada. Então acho que vou para a cama, pois passa da meia-noite, mas pode me chamar se precisar de alguma coisa. Que maravilhosa polidez! Deu-me coragem para fazer uma pergunta. Bessie, qual é o problema comigo? Estou doente? Sentiu-se mal de tanto chorar no quarto vermelho, eu acho. Logo vai estar melhor, sem dúvida. Bessie foi até o quarto da outra criada, que ficava perto. Ouvia dizer: Sara, venha dormir comigo no quarto das crianças. Não tenho coragem de ficar sozinha com aquela pobre menina esta noite. Pode ser que ela morra. Tão estranho foi aquele ataque. Eu me pergunto se viu alguma coisa.
A madame foi severa demais. Sara voltou com ela, as duas foram se deitar. Conversaram aos sussurros por meia hora antes de adormecer. Entendi passagens da conversa, a partir das quais pude concluir o assunto principal em discussão. Alguma coisa passou por ela, um vulto todo vestido de branco, e desapareceu. Um cachorro preto imenso atrás dele, 3 batidas fortes na porta do quarto, uma luz no cemitério, bem acima do túmulo dele, etc, etc. Por fim, ambas adormeceram. O fogo da lareira e da vela se extinguiram. Para mim, aquela longa noite foi passada em medonha vigília. Meus ouvidos, olhos e minha mente estavam dominados pelo terror, um terror que só as crianças podem sentir. A esse incidente no quarto vermelho não se seguiu nenhuma enfermidade física severa ou prolongada. Foi somente um choque em meus nervos, cuja reverberação sinto ainda hoje. Sim, senhora Reed, à senhora devo algumas medonhas pontadas de sofrimento mental, mas devo perdoá-la, pois não sabia o que fazia. Ao despedaçar as fibras do meu coração, acreditava estar apenas cortando pela raiz as minhas más predisposições. No dia seguinte, ao meio-dia, eu estava já fora da cama e vestida, e me sentava envolta num xale junto à lareira do quarto das crianças. Sentia-me fisicamente fraca e desanimada, mas meu pior sofrimento era um indizível tormento mental, um tormento que não parava de arrancar de mim lágrimas silenciosas. Tão logo eu limpava do rosto uma gota salgada, outra se seguia. Ainda assim, eu achava que devia me alegrar, pois nenhum dos Reed estava por ali. Tinham todos saído de carruagem com a mãe. Também Abet estava em outro quarto costurando, e Bessie, enquanto andava de um lado para o outro, guardando brinquedos e arrumando gavetas, dirigia-me, vez por outra, uma palavra de gentileza incomum. Esse estado de coisas devia ser para mim um paraíso de paz, acostumada como estava a uma vida de incessantes reprimendas e uma labuta sem recompensa, mas na verdade meus nervos atormentados estavam agora em tal condição que calma alguma podia mitigar e prazer algum poderia alegrar. Bessie tinha ido até a cozinha e trazido uma torta num prato de porcelana pintado com cores vivas, cuja ave do paraíso, aninhada numa guirlanda de corriola e botões de rosa, costumava me deixar num estado entusiasmado de admiração. Aquele prato eu várias vezes pedira para ter permissão de segurar nas mãos, de modo a examinar mais de perto, mas até então sempre fora considerada indigna de tal privilégio. Esse objeto precioso era agora depositado sobre meus joelhos, e eu era cordialmente convidada a comer o pequeno círculo tão delicado de doce sobre ele. Inútil benevolência, chegando como todas as outras, longamente negadas e frequentemente desejadas tarde demais. Não pude comer a torta, e a plumagem do pássaro e as cores das flores pareciam estranhamente desbotadas. Bessie perguntou se eu queria um livro. A palavra livro
funcionou como um estímulo passageiro e eu lhe pedi que apanhasse As Viagens de Gulliver na biblioteca. Esse volume eu folheara repetidas vezes com deleite. Considerava-o uma narrativa de fatos reais e descobri nele uma veia de interesse mais profunda do que encontrava nos contos de fadas, pois quanto aos elfos, depois de tê-los buscado em vão entre as folhas e flores de Dedaleira, sob cogumelos e em meio à era, eu descobri recantos de velhas paredes. Eu chegara por fim à triste conclusão de que tinham todos abandonado a Inglaterra e rumo a algum país selvagem, onde os bosques eram mais densos e bravios e a população mais escassa. Ao passo que, sendo Lilliput e Brobdingnag, acreditava eu, partes sólidas da superfície da terra, não tinha dúvidas de que talvez um dia pudesse, empreendendo uma longa viagem, ver com meus próprios olhos os pequenos campos, casas e árvores, as pessoas diminutas, os minúsculos pássaros, vacas e ovelhas do primeiro reino, e os milharais, altos como florestas, os mastifes imensos, os gatos monstruosos e os homens e mulheres iguais a torres do segundo. Contudo, quando esse livro adorado foi posto em minhas mãos, quando folheei e busquei em suas imagens o encanto que até então nunca deixara de encontrar, tudo me pareceu estranho e lúgubre. Os gigantes eram duendes esqueléticos, os pigmeus eram diabinhos malvados e temíveis. Gulliver, um viajante triste em regiões medonhas e perigosas. Fechei o volume, que já não ousava folhear, e coloquei-o sobre a mesa ao lado da torta intacta. Bessie já tinha terminado de tirar o pó do quarto e de arrumá-lo, e após lavar as mãos, abriu certa gavetinha cheia de retalhos esplêndidos de seda e cetim, e começou a fazer um gorro novo para a boneca de Georgiana. Enquanto isso, cantava e sua canção dizia: nos dias em que andávamos como ciganos, há muito tempo atrás. Ouvira com frequência essa canção no passado e sempre com imenso prazer. Bessie tinha uma voz encantadora, eu achava, pelo menos. Mas agora, embora sua voz ainda fosse encantadora, eu encontrava na melodia uma tristeza indescritível. Às vezes, preocupada com o trabalho, ela cantava o refrão de modo muito demorado. Há muito tempo atrás, soava com a mais triste cadência de um hino fúnebre. Ela passou a outra balada, dessa vez uma realmente triste. Meus pés estão feridos, meus braços e pernas cansados. Longo é o caminho e as montanhas são ermas. Logo virá o crepúsculo, temível e sem luar, sobre o caminho da pobre orfanzinha. Por que me deram tão longe e tão só, onde se estende a uzes e se ergue as rochas? Cruéis são os homens e só os bondosos anjos velam pelo meu caminho da pobre orfãozinha. Mas sopra a brisa noturna, distante e suave. Não há nuvens e claras estrelas reluzem brandas. Deus, em sua bondade, oferece proteção, consolo e esperança
a pobre orfanzinha. Ainda que eu caia sobre a ponte quebrada, ou me perca no pântano, enganada por falsas luzes, ainda assim meu Pai, com promessas e bênçãos, há de tomar junto ao peito a pobre orfanzinha. Um pensamento vem me dar forças, ainda que sem teto e sem família, o céu é um lar, e lá encontrarei repouso. Deus é amigo da pobre orfanzinha. Ora, senhorita Jane, não chore, falou Bessie, quando terminou. Poderia muito bem ter dito ao fogo não queime, mas como poderia adivinhar o mórbido sofrimento que me arrebatava? Mais tarde naquela manhã, o Sr. Lloyd voltou. Ora, já de pé, disse ele ao entrar no quarto das crianças. Bem, ama, como ela está? Bessie respondeu que eu passava muito bem. Então deveria ter um aspecto mais alegre. Vem cá, senhorita Eyre. Seu nome é Jane, não é? Sim, senhor, Jane Eyre. Bem, a senhorita andou chorando. Senhorita Jane Eyre, pode me dizer por quê? Está sentindo dor? Não, senhor. Ah, imagino que ela esteja chorando porque não pôde sair de carruagem com a madame, interveio Bessie. Claro que não. Ora, ela já é grande demais para esse tipo de bobagem. Eu concordava com ele, com a autoestima ferida pela falsa acusação, respondi prontamente. Nunca chorei por uma coisa dessas na vida. Detesto sair na carruagem. Choro porque me sinto infeliz. Ah, não faça drama, senhorita. O gentil boticário parecia um tanto desconcertado. Eu estava parada diante dele, que fixou em mim seus olhos, olhos pequenos e cinzentos, não muito brilhantes, mas creio que hoje eu os consideraria sagazes. Ele tinha um rosto de feições duras, mas expressão amável. Após me observar por algum tempo, disse: o que fez com que adoecesse ontem? Ela caiu, disse Bessie, intrometendo-se de novo. Caiu? Ora, isso também parece coisa de bebê. Ela não sabe andar direito na sua idade? Deve ter 8 ou 9 anos. Eu fui derrubada. A brusca explicação saltou de meus lábios com outra pontada de humilhado orgulho. Mas isso não me deixou doente, acrescentei, enquanto o Sr. Lloyd pegava um punhadinho de rapé. Enquanto ele guardava a caixa no bolso do paletó, um sino alto soou, chamando os criados para o almoço. Ele sabia o que era. Isso é para a senhorita ama, disse ele. Pode descer. Vou passar um sermão na senhorita Jane, enquanto não volta. Bessie teria preferido ficar, mas tinha que ir, porque a pontualidade nas refeições era estritamente observada em Gateshead Hall. A queda não a fez adoecer. O que foi então? Prosseguiu o Sr. Lloyd depois que Bessie se foi. Fui trancada num quarto onde há um fantasma até depois que escurece. Vi o Sr. Lloyd sorrir e franzir o senho ao mesmo tempo. Fantasma? Ora, a senhorita é mesmo um bebê, ao fim das contas. Tem medo de fantasmas? Do fantasma do Sr. Reed eu tenho. Ele morreu naquele quarto e me colocaram ali. Nem Bessie, nem mais ninguém entra lá à noite, se puder evitar. E foi cruel me trancar sozinha sem uma vela. Tão cruel que acho que nunca vou esquecer. Bobagem. E é isso que a deixa tão triste? Tem medo agora à luz do dia?
Não, mas a noite vai chegar logo e, além disso, estou infeliz, muito infeliz por outros motivos. Que outros motivos? Pode me contar alguns? Como eu desejava dar a resposta completa a essa pergunta. Como era difícil responder ao que quer que fosse. As crianças têm sentimentos, mas não conseguem analisá-los. E se logram fazer com o pensamento uma análise parcial, não sabem como expressar o resultado do processo em palavras. Temerosa, porém, de perder essa primeira e única oportunidade de aliviar minhas dores compartilhando-as, consegui, após uma pausa perturbada, dar-lhe uma explicação sucinta, porém verdadeira naquele contexto. Para começo de conversa, não tenho pai nem mãe, irmãos nem irmãs. Tenho uma bondosa tia e primos. Fiz nova pausa, então anunciei desajeitadamente. Mas John Reed me derrubou no chão e minha tia me trancou no quarto vermelho. O Sr. Lloyd pegou uma segunda vez sua caixa de rapé. Não acha Gateshead Hall uma casa linda? Indagou. Não se sente grata por morar num lugar tão belo? Não é minha casa, senhor. E Abbott diz que tenho menos direito de estar aqui do que os criados. Bobagem, você não pode ser tão tola a ponto de querer ir embora de um lugar tão esplêndido. Se eu tivesse para onde ir, partiria de bom grado, mas nunca vou poder deixar Gateshead antes de me tornar adulta. Talvez possa, quem sabe. Tem outros parentes além da senhora Reed? Acho que não, senhor. Ninguém por parte de pai? Não sei. Perguntei à tia Reed uma vez e ela me disse que talvez eu tenha algum parente pobre de classe inferior chamado Eyre, mas ela não sabe nada a respeito. Se tivesse um parente desses, gostaria de viver com ele? Refleti. A pobreza parece ameaçadora aos adultos, às crianças ainda mais, pois elas não têm muita ideia do que seja uma pobreza industriosa, trabalhadora e respeitável. Só consegue pensar na palavra relacionada a roupas esfarrapadas, comida escassa, lareiras apagadas, maneiras rudes e práticas aviltantes. Pobreza para mim era sinônimo de degradação. Não, eu não gostaria de viver com gente pobre, foi minha resposta. Mesmo que fossem gentis com você, sacudi a cabeça. Não via como gente pobre poderia vir a ser gentil, e eu acabaria falando como eles, adotando seus modos, não recebendo instruções e crescendo como as mulheres que eu às vezes via amamentando seus filhos ou lavando roupas nas portas dos casebres do vilarejo de Gateshead. Não, eu não era heróica o bastante para comprar minha liberdade ao preço da minha casta. Mas seus parentes são tão pobres assim? São trabalhadores? Não sei. A tia Reed diz que se eu tiver algum, deve ser mendigo, e eu não gostaria de me tornar uma mendiga. Gostaria de ir à escola? Mais uma vez refleti. Mal sabia o que era a escola. Bessie às vezes mencionava como um lugar onde moças tinham de usar instrumentos e tábuas para endireitar os dedos e aprumar a postura, e ser extremamente bem educadas e precisas.
John Reed odiava a escola e insultava seu professor, mas o gosto de John Reed não era exemplo para o meu. E se os relatos feitos por Bessie da disciplina da escola, ouvidos das moças de uma família com a qual ela vivia antes de vir para Gateshead, era algo assustador. Os relatos de certos sucessos obtidos pelas mesmas moças eram, eu achava, igualmente atraentes. Ela falava de belas pinturas de paisagens e flores feitas por elas, de canções que sabiam cantar e peças que sabiam tocar, de bolsas que sabiam tecer ou livros em francês que podiam traduzir, até o meu espírito ser movido a imitá-las enquanto eu escutava. Além disso, a escola seria uma mudança absoluta, envolvia uma longa viagem, uma separação completa de Gateshead, o ingresso numa nova vida. Eu gostaria muito de ir à escola, foi a conclusão audível das minhas reflexões. Ora, ora, quem sabe o que pode acontecer? Disse o Sr. Lloyd ao se levantar. Essa menina precisa de uma mudança de ares e de cenário, acrescentou falando para si mesmo. Seus nervos não se encontram em bom estado. Bessie então regressou no mesmo momento em que se pôde ouvir a carruagem rolando sobre o cascalho na entrada. É a sua senhora que está chegando, ama? Perguntou o Sr. Lloyd. Gostaria de falar com ela. Bessie convidou a saleta, indo na frente. Na conversa que se seguiu entre ele e a senhora Reed, presumo, a julgar pelas consequências, que o boticário se aventurou a recomendar que eu fosse mandada à escola, e a recomendação foi sem dúvida rapidamente aceita, pois, como disse Abbott ao discutir o assunto com Bessie, quando as duas estavam sentadas costurando no quarto das crianças certa noite, depois que eu tinha ido para a cama e acreditavam elas adormecido, a madame ficou, como acabou dizendo, bastante contente por se livrar de uma criança tão aborrecida e perversa, que sempre parece estar vigiando todo mundo e tramando alguma coisa em segredo. Abbott, acho eu, me considerava uma espécie de versão infantil do rebelde Guy Fawkes. Na mesma ocasião, fiquei sabendo pela primeira vez, graças às conversas da senhorita Abbott com Bess, que meu pai tinha sido um homem do clero e pobre, que minha mãe tinha se casado com ele contra a vontade dos parentes próximos, que o consideravam inferior a ela, que meu avô Reed ficou tão irritado diante dessa desobediência que a deixou sem um vintém, que 1 ano após o casamento de minha mãe e meu pai, este contraiu febre tifoide ao visitar os pobres numa grande cidade industrial onde se situava seu vicariato, e onde essa doença era comum, que minha mãe contraiu dele a enfermidade e ambos morreram no intervalo de menos de 1 mês. Ao ouvir essa narrativa, Bessie suspirou e disse: há que se ter pena da pobre senhorita Eyre também, Abbott. Sim, respondeu Abbott, se ela fosse uma menina boazinha e bonita, seria possível ter compaixão por seu desamparo, mas não há como sentir carinho
por uma pessoa tão desprezível quanto ela. Não muito, com certeza, concordou Bessie. Uma beldade como a senhorita Georgiana, sem dúvida, despertaria mais piedade na mesma condição. Sim, eu adoro a senhorita Georgiana, exclamou a fervorosa Abbott. Tão querida, com seus cachinhos compridos e seus olhos azuis, e que cor tão linda tem a sua pele, quase como se fosse pintada. Bessie, eu gostaria de comer torradas com queijo derretido no jantar. Eu também, com cebola assada. Venha, vamos descer. E se foram.